só, virando completamente a página, a gente segue adiante aqui na nossa pauta, que segue quente e necessária aqui para vocês ficarem bem informados e bem entretidos. Por que não? Olha só, não é que o menino Ney, o Neymar Júnior, vem viralizando de novo, mas dessa vez vem recebendo ali alcunha nas redes sociais como o último romântico. Pois é, após a sequência de polêmicas, e olha que não foram poucas, que balançaram o relacionamento do jogador com Bruna Biancardi, Neymar fez uma surpresa muito romântica para a própria Bruna, no aniversário da influenciadora. E a pergunta que fica é, será que o menino Ney reconheceu o seu erro e está tentando melhorar pelo menos? Tem como ele melhorar? Bom, quem vai nos ajudar a entender melhor todas essas questões do autoconhecimento, né, de pelo menos ter essa disposição de querer melhorar, é o nosso querido Bruno Loves, especialista em comportamento humano, na mente humana, em relacionamento, de modo geral, que se junta aqui ao Vivaço no Morning Show. Beleza, mestre? Ponte. Beleza, obrigado, bom dia a todo mundo aí. Muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Obrigado mesmo. Eu quero papo reto, sem rodeio, sem passação de pano, sem maquiagem. Não estou dizendo que você vai fazer isso, mas eu quero aqui... Qual é, mesmo? Menino Ney, isso aí ele só fez aí uma gracinha, é fachada para tentar limpar a caquinha que ele deixou aí ao longo dos últimos meses, ou pode ser o... Você foi realmente... Ano, ou agora ele tá abençoado pelo autoconhecimento e realmente, genuinamente melhorando? Cara, eu acho que a busca pelo amor é legítima e todo mundo quer, assim. A gente faz realmente uma busca assídua para poder ter um preenchimento que às vezes a gente não tem por conta própria. Então, uma das coisas que é muito importante para a gente é o primeiro amor que existe no mundo é a gente com a gente mesmo. Perfeito. Não tem como você amar o outro se você não se amar primeiro. Então, se eu me amo só uma fração, é essa fração que eu vou doar para outra pessoa e é o máximo que eu vou conseguir absorver dessa outra pessoa também. Então, quando a gente se ama e a gente está em busca desse autoconhecimento, quando a gente faz uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, que é buscar o tédio, ou seja, o tédio onde você se isola, não está através de nenhuma tela, você não está em contato com nenhuma outra pessoa, você não tem nenhum outro artifício, desde que seja de livro ou de oração, um contato com o divino, a espiritualidade, o que seja. É você olhando para dentro de si, tentando enxergar quais são as suas dores, os porquês que elas existem, da onde vêm, e começar um processo de sará-las. Assim você começa a se embebedar de si mesmo, começa a se apropriar da sua própria vida, tocar o seu próprio coração, se amar, se respeitar, parar de se julgar, começar só a se questionar, e aí você começa a estar apto a absorver o que a outra pessoa tem de melhor. Eu acho que o Ney talvez esteja correndo atrás desse amor. Olha, Bruno, desculpa, mas eu não vejo nada disso que você falou no Ney. Não vejo nada, esse movimento de se isolar. Ele nunca se isola, ele só tá em festa. Esse movimento de autoconhecimento, eu não enxergo nele há muito tempo, me perdoa, mas eu acho que tudo que ele faz muito é para suprir essa necessidade de aprovação da internet, do outro, das pessoas. Então ele tá fazendo sempre um movimento para fora e não um movimento para dentro, é a minha visão. Você acredita que, de alguma forma, esse movimento que ele faz pode, de alguma maneira, ajudar o relacionamento dele, ou só tá enganando a moça o tempo todo, assim? Porque a impressão que eu tenho é essa. Desculpa aos fãs de Neymar. Eu já criei haters aqui agora com isso. Mas é porque é a minha visão, gente. Faz parte. Eu acho que a gente mais precisa ouvir. Vamos estimulando. Eu acho justo isso. Uma coisa que eu falo muito em palestra, principalmente, é assim. Pensa que você tem uma régua escolar de 30 centímetros. Do 0 ao 15, o seu comportamento e o seu posicionamento é regido pelo ódio. Do 15 ao 30, o seu posicionamento, os seus sentimentos são regidos pelo amor. Então, quando você pega e faz um julgamento, você está sendo regido pelo ódio. Quando a gente faz questionamento, a gente está sendo regido pelo amor. Quando a gente julga uma pessoa, que a gente não tem contato íntimo com ela, só pelo que está se vendo por fora, a gente está só exercendo o nosso julgamento. Então não tem como a gente se apropriar de uma fala falando que o Neymar, ou que o Zezinho, que o fulaninho, que o Beltraninho é assim ou faz assim por conta disso. A gente toda não consegue. Toda a sociedade julga, né? Estamos aqui para isso. Exatamente. Eu acho que é por isso que a gente está informando as pessoas da importância de mudar a chavinha. Sair do ódio e ir pro amor, questionar o que a gente está fazendo e aproveitar o gancho do Ney. O Ney, olha, eu já fiquei íntimo dele. Olha, do Neymar. Ele é amigo, gente. É um pouquinho do meu. Para que a gente possa aprender com essas coisas e, quem sabe, a gente possa crescer com isso. Existe uma coisa que chama pirâmide da vida. A pirâmide da vida, todo mundo tem, todo mundo pertence e é necessário. A base da pirâmide é identidade.
Depois vem a sua capacidade para o seu merecimento. Então, eu sou, para eu faço e eu tenho. O que acontece é que muitas das pessoas têm essa pirâmide invertida. Ela acredita que ter ou fazer é mais importante do que ser. E aí fica nesse excesso de compras, fica nesse excesso de busca de autoaprovação, seja pela internet, seja pelo olhar do próximo, para poder buscar um preenchimento que nela não existe. Então a gente pode questionar se Neymar está fazendo todas essas coisas para tentar buscar um preenchimento nele. Sim, pode ser uma tentativa, de repente, de achar no outro um preenchimento. Uma coisa que minha esposa fala muito sabiamente é: um inteiro busca outro inteiro para poder ter um relacionamento. Não existe duas metades para se completar. Mas esse ceticismo da Márcia, eu tenho certeza que é de muita gente aqui, porque me lembrou aquele famoso ditado, Mano Ferreira, do inglês, né? Fool me once, shame on me, fool me twice, shame on you. Que é, basicamente, a primeira vez que você é enganado, cai qualquer, né? Na segunda vez, cai quem quer, e a terceira, quem é burro mesmo. Então, você acha que o Neymar... Você acha que o Neymar já está na terceira, na quinta, na 17ª? Tá na 50ª. Agora, eu achei muito interessante os pontos que o Bruno trouxe. E você sabe que essa semana morreu um grande escritor, o Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura. E uma das reflexões geniais que ele nos deixou como legado foi a ideia da civilização do espetáculo. Boa. Então ele disse que, no nosso tempo, nós estamos regidos como cultura e sociedade somos escravos da diversão, Sim. escravos do divertimento, daquilo que nos distrai do que realmente importa. E você estava falando da necessidade do tédio, que é o oposto do entretenimento, o oposto da civilização do espetáculo. Então eu queria saber como que você vê o movimento individual que precisa ser feito para sair dessa civilização do espetáculo e entrar nesse mergulho individual. Como que as pessoas podem fazer isso se o tempo todo, no nosso tempo, elas estão sendo estimuladas à distração, né? Tem a notificação brilhando na tela do celular, tem 1 milhão de excesso de informação sempre nos sugando. Qual a dica que você dá para quem está cansado um pouco disso e precisa mergulhar em si mesmo? Eu acho que o externo não preenche o interno. Então a gente precisa sempre buscar o que realmente move a gente. E o caminho é a identidade. Você realmente entender quem é você, quais são as suas vontades de verdade. Uma coisa que eu costumo falar é: as pessoas costumam ter sonhos. É normal, faz parte. Algumas não têm, mas a grande maioria tem sonhos. Mas o seu sonho é seu de verdade ou é o seu sonho que você se apropriou ou herdou de outra pessoa? Porque muitas crenças limitantes estão aí à torto e à direita e a gente cresce com isso acreditando de fato que elas são nossas, elas são verdadeiras. E a partir do momento que a gente acredita nisso, a gente começa a construir a nossa identidade com essa mazela. Talvez seja uma estrutura que, quando a gente começa a fazer a laje, ela não esteja firme o suficiente, em algum momento ela vai começar a romper, quebrar, cair. Então a gente precisa cada vez mais, quando eu falo de tédio, é você com você. Não é o que você herda do seu pai, não é o que você herda da sua mãe, não é o que você herda da sua escola, do seu professor, das pessoas que estão à sua volta. Sim. É o que você sente de forma genuína. E temos que lembrar aqui também, um pouco na linha do que o Mano falou, né, Jess, agora que o Neymar está caindo de amores pela Bruna Biancardi, se é que vocês me entendem, eu gostaria de repercutir contigo, Jess, até porque não é para passar pano, por favor, você me conhece aqui, mas o Neymar, pelo menos desde os 12 anos de idade, está numa espécie de reality show incessante com os holofotes e cobranças voltadas contra ele. Você sabe que eu sou da linha do tio Ben, do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tamo junto. Mas também deve ser difícil segurar esse tranco e esse grau de cobrança incessante há tanto tempo, né? Não, com certeza. Existe uma questão que é uma exposição que vem como consequência do talento, né? Ele não teria como não ser famoso no país do futebol. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender também quem o Neymar é. O Neymar é atacado pela mídia desde que ele tinha 15 anos de idade. Existe um peso dentro disso, existe uma maldade da sociedade com ele em relação às formas de tratativas ao longo do tempo, as condenações, os 750 milhões de cancelamentos, pessoas que publicam
publicamente o acusaram de até agressão, de situações graves, que felizmente ele tinha um vídeo para provar que não era, mas até aquele vídeo virar público foi cancelado. Existe uma cobrança excessiva aos hábitos que ele detém, a forma dele viver, que, para ser sincero, é muito chato. Tem muito palpiteiro na vida do Neymar. E isso tem uma consequência muito grande na vida dele, com certeza. Só que a grande questão é, ele já traiu a Bruna Biancardi? Opa. Alô, galera. Alô, galera, vocês sabem. Já, mas assim... Ele confessou, né, inclusive. E ele tá com a Bruna Biancardi, eles parecem felizes, eles estão felizes. Na minha perspectiva, observando aí as redes sociais, eu gosto muito dela, eu admiro muito a Bruna. Sim? Sim. E quando a gente fica nessa lógica do ela perdoou, ela não perdoou, cara, ela tá feliz. Não é como se ela não estivesse vivendo bem, com uma filhinha linda, vai ter outra filhinha linda. E não é como se ela estivesse aproveitando a vida. Assim, sinceramente, eu acho que existe um julgamento, até de exposição na vida dela. E aí eu tenho uma pergunta em relação a isso, porque a gente se isolar é difícil. Mas a gente se isolar, quando imagina na perspectiva dele, são pessoas tão famosas, pô, ela já teve a gravidez anunciada antes por um outro veículo e não teve essa oportunidade. Como que um famoso lida com isso? Com essa hiperexposição da vida de uma maneira tão destrutiva? Essa própria situação das traições. Uma coisa é você ser traído, outra coisa é você ser traído em rede nacional, com julgamentos, com gente falando, aceita porque é interesseira, coisas desse tipo. E ainda que ela aceitasse porque ela é interesseira, problema dela, você provavelmente aceitaria também. Como lidar com isso? É por aí, Lopes, ou não é? É por aí. Cara, eu acho que é por aí. Eu acho que todos nós precisamos amadurecer. Todos nós precisamos buscar uma base que a gente consiga ter condição de suportar o que o universo vai trazer pra gente. Uma vez que a gente aponta alguma coisa e a gente fala que aquilo não é bom, o universo entende que aquilo não é bom pra gente, inclusive. E aí, às vezes, você tá buscando alguma coisa, mas você tá julgando que o coleguinha conquistou algo parecido, o universo fala assim, pô, mas se te faz tão mal, eu vou tirar da sua vida e você não vai ter. A partir do momento que a gente começa a aplaudir a conquista dos outros, o universo fala, olha, faz bem para ele, vou começar a proporcionar isso para ele também. Mas buscar uma terapia, buscar um trabalho como um coach, por exemplo, para poder fortificar o pensamento, fortificar a sua identidade, suportar o julgamento que vai vir, porque uma coisa é o seguinte, todo mundo gosta de falar que se coloca no lugar do outro, o julgamento vem justamente disso. Sim. Você tenta se colocar no lugar do outro, só que você não consegue. E aí o que acontece? Você faz, dentro das suas faltas, você tenta julgar o que ele está fazendo, mas que você não tem. Não sei se dá para entender direito. Sim. E isso é muito estranho, porque ninguém consegue se colocar no lugar do outro, porque somos indivíduos únicos, com valores únicos, com histórias únicas, com vidas únicas. Então, o máximo que você pode fazer é talvez eu, nessa situação, pensaria dessa forma, agiria dessa forma. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que fazer, que ela está certa ou que ela está errada. Mas a fonte para que você possa ter um amadurecimento e uma força da sua identidade é sempre buscar uma ajuda. Sempre ter um terapeuta, caso seja uma coisa mais extrema, mais forte, uma dor maior. Ou então um coach, para que você possa, de repente, estar mais apropriado do seu presente e construir uma jornada rumo ao seu futuro. Agora, Neymar faz terapia, será? Olha... Uma boa pergunta, né? Seria bom, né? Mas existe um corpo de psicólogos e tudo mais dentro dos times de futebol. Então, provavelmente, deve ter um braço. Agora, eu acho que já deveria servir de motivação suficiente até aquela... Primeiro aquela coisa dele já estar vendo ali a reta final, né, da estrada dele, tão polêmica, cheio de, enfim, de obstáculos e desvios e problemas, mas, pô, gigante, né, entre os gigantes. E tem a chance final, grande finale, a última oportunidade ímpar para ele poder se provar e calar de uma forma histórica e definitiva todos os críticos que atazanaram ele por tanto tempo. O Hexa, o famoso Hexa, o tão desejado e sonhado Hexa, você acha que por si só já deveria servir de, pelo menos nesse pano de fundo, para ele voltar para a base, se conectar e extrair a melhor versão? Você acha que ele vê assim ou ele já entrou numa de tipo esquece? Até porque ele foi convocado e não foi agora, né? Por mais uma lesão. Eu acho que ele está tentando, de alguma forma, se preparar emocionalmente, fisicamente, para conseguir conquistar o tão sonhado Hexa e trazer realmente essa fortaleza e um pouco dessa leveza para a vida dele também, porque talvez a pressão comece a sair um pouco de cima das costas dele. Talvez o maior jogador que a gente tem na atualidade, o maior representante da força do futebol brasileiro é o Neymar ainda. A esperança que todos nós depositamos é no futebol dele.
existe sim uma tática dos outros times para tentar neutralizar essa arte que ele tem nos pés. Não é só por uma incapacidade dele, mas é sim por estudo dos outros. Então, talvez a gente tenha aqui num esporte coletivo começar a compartilhar também os méritos e os defeitos de uma conquista ou de um fracasso, porque não é só a culpa do Neymar caso a gente não consiga, é a culpa de todos aqueles que fazem com que aquele time esteja apropriado para fazer o que ele tem que fazer e conquistar um título. É isso aí. A gente só torce pela felicidade, sinceramente, aqui da Bruna Biancardi e do Neymar, e que essa felicidade seja multiplicada por 220 milhões no ano que vem lá na América do Norte.